Olá galera, tudo bem com vocês? Pessoal, eu abri lá uma enquete, um módulo lá para vocês fazerem perguntas. Eu vou trazer um vídeo agora com algumas respostas, tá? Foi solicitado lá, foi perguntado um pouco melhor sobre a máscara de rede, tá? Lá na enquete eu não tenho acesso, não tenho a possibilidade de ver quem está solicitando a pergunta. Tá? Então não sei quem foi que quem solicitou, mas tiveram lá as 2 ou 3 perguntas sobre máscara de rede. Eu vou fazer esse vídeo aqui explicando. Tiveram também algumas outras perguntas sobre lógica e sobre banco de dados. Eu vou tentar responder também com vídeos e explicando, tá certo? Sobre máscara de rede, eu vou explicar aqui a origem dela, por que ela teve início, qual foi o fundamento dela. Mas pensem da seguinte maneira: vocês têm aí a rede de computadores. Aqui você tem 3 computadores nessa rede, você tem telefones nessa rede, um servidor, você tem internet. Todos esses meios, eles precisam de alguma forma para se comunicar, de alguma coisa para se comunicar. Então é dado para eles números de IPs, de forma que cada computador individualmente ou cada equipamento possui um número de IP. Ou seja, o número de IP vai ser a identificação desses equipamentos na rede. Cada equipamento tem um número de IP que pode ser conectada a ele. Como é que eles conseguem visualizar? Pensa só comigo. Eu tenho um computador, ele vai se comunicar, um exemplo, eu tenho um computador 10.0.2, ele vai se comunicar aqui com o 10.0.20. Ele vai vir aqui, vai conectar no switch, vai identificar quem é o 10.0.20 e vai voltar. Agora, se eu colocasse um endereço totalmente diferente, o que é que impediria? Como é que ele iria trabalhar? Pensem sempre que a máscara ela vai definir quem são os vizinhos dos computadores. Quais computadores eles estão na mesma vizinhança? Com quem ele consegue conversar diretamente, certo? Ok, mas para entender um pouco melhor a máscara, vamos lá para o início. O início das redes era uma coisa muito arcaica, ou seja, você tinha vários computadores interligados e esses computadores eles precisavam de algum meio para se comunicar. Esse meio é o IP. Mas imagina só que você tem uma grande variedade, você tem 8 octetos de bytes para poder ser preenchidos. Ou seja, tem 4 bits para preencher esses números. Na máscara de rede, foi definido que o primeiro número ele deveria ser igual a partir do primeiro número. Você tem aqui, ó, esse primeiro número, segundo número, terceiro número, quarto número. E no início foi definido que o primeiro número ele deveria ser igual. Sendo ele igual, ele iria conseguir se comunicar diretamente. Gravem bem isso. Sendo o primeiro número igual, quais são os outros dois que não são iguais? O terceiro e o quarto número. Ou seja, se isso aqui fosse uma rede lá no início, na década de 80, na década de 70, você teria esses 2 computadores apenas que não conseguiriam se comunicar. Todos os outros se comunicariam normalmente. Como era dividido esses números? Você tinha faixas de IP. Você tinha do 1 ao 126 para um primeiro tipo de IP. O 127 ele é reservado. Até hoje, esse 127 ele é reservado. Esse 127 é chamado de localhost ou máquina local. Se você digitar o 127.0.0.0, ele vai identificar que aquele IP é sua máquina. Simples assim. Você tinha a segunda faixa de IP, que ali é do 128 a 191. E você tinha a última faixa de IP que ia de 192 a 223. Você tinha essas 3 faixas de IPs aí. Ok? Ou seja, tratando lá para a primeira parte, ó, sabendo que
a primeira faixa de IP, ela vai do 1 ao 126. E aqui do lado, ó, você tem qual dos octetos é bloqueado. Ou seja, se tiver do 1 ao 26, o primeiro octeto ele tem que ser todos iguais. Se você tiver do 128 ao 91, o primeiro octeto e o segundo octeto eles têm que ser iguais. E assim sucessivamente. Tratando um pouco mais para essa realidade, o que é que foi definido isso na máscara? Isso aí, galera, a gente tem que entender que isso aí foi ainda lá no início da internet, no início das redes de computadores. O que é que entende-se disso aí? Que nesse modelo aqui, o primeiro IP e o segundo IP, eles se comunicam com o IP geral aqui que eu coloquei em cima. E os dois outros não. Certo? Então, lá no início, por que foi feito isso no início? Eles precisavam de um meio simples, um meio fácil, um meio que não custasse tanto processamento para poder identificar quem eram as máquinas que estão vizinhas, quem são as máquinas que estão próximas, que estão na mesma rede. Ou seja, ele colocou como padrão que o primeiro octeto, que o primeiro byte ali, ele fosse igual para que as máquinas consigam se comunicar. Nisso aí, foi gerada uma coisa chamada classe de IP. A classe de IP são 3 tipos de classe, onde do 1 ao 126 é considerado e chamado de classe A. Do 128 a 191 é considerado classe B. E do 192 ao 223 é considerado classe C. Ou seja, vamos trabalhar agora com esses 3 tipos de classe. Classe A, classe B e classe C. Existe também alguns números padrões que a gente vai ver lá para frente. No finalzinho da aula eu te mostro quais são esses números padrões. Existe um número padrão para a classe A, um número padrão, um IP padrão para a classe B e um IP padrão para a classe C. Ok, analisando aí essa máscara de rede, nós temos o que? Nós temos a classe C, ou seja, iniciou com 200, tá vendo? Se iniciou com 200, significa que o primeiro, o segundo e o terceiro, eles são travados. Todos os IPs que estão aqui nessa parte, que possuem os 3 bytes aqui iguais, eles vão pertencer automaticamente à mesma rede. Na imagem que temos aqui, temos o segundo e o terceiro IP fixo. Ou seja, você tem 200.50.15, 200.50.15. Os outros dois sempre vai haver uma diferença, ó, 200.168. Aqui, então, a máscara de rede ou a classe de rede, como já está sendo definida, está começando a trabalhar. Começou a agir a classe de rede ou a classe de IP. Ela começou a definir quem são seus vizinhos e quem não são. Por que isso é importante? Em uma rede de computadores, os computadores necessitam se comunicar. A máscara de rede ela vai definir se você vai procurar o IP que você está digitando diretamente ou se você vai mandar para o gateway. O gateway, como a gente já conversou nas outras aulas, é o endereçamento ou o destino onde fica o seu roteador. Ou seja, ou ele procura o IP direto ou ele procura o IP pelo roteador. Quando ele procura o IP pelo roteador, ele vai diretamente navegar nos sites. Um exemplo bem claro disso aí, eu não sei como vocês estão acessando esse vídeo, se é por celular, se é por computador, mas primeiro, saibam o seu IP e coloquem um IP aleatório no navegador. Automaticamente o navegador vai entender, ou o navegador não, desculpa, a sua rede vai entender que aquele número que você está digitando não pertence à sua vizinhança. Ele não pertence ao grupo de IPs que tem registrado para a sua rede. Com isso, teve ainda um problema. Como sabes, a classe A, a classe B
e a classe C, eles foram feitos para poder dividir e conseguir a absorção, conseguir a velocidade. Tudo, tanto em computação quanto em redes, houve muito progresso a ponto de sempre melhorar a velocidade dos procedimentos. Não é à toa que temos procedimentos hoje muito mais rápidos do que tínhamos há, sei lá, 20 anos atrás. Qual é o problema aí? Todos esses IPs aí iniciam com 10. Logo, todos esses IPs aí são classe A. Tá vendo? Todos iniciam aqui com 10, ó. Todos eles são classe A. Qual o problema? Você tem aí, ó, 10.0.0.1 até 10.255.255.254. Ou seja, você tem uma variedade muito grande de IPs. Isso aí, para que a sua rede consiga fazer uma busca, ela vai demorar bastante. Vai demorar muito tempo para conseguir fazer a verificação de todos os pontos de IP, até chegar no destinatário que você quer. Ou seja, você tinha aí, ó, 255 vezes 255 vezes 255. Você tinha aí mais que 16 milhões de possibilidades, 16 milhões de IPs. E como vocês sabem, cada ponto de IP é um computador. E até hoje é muito difícil, acho que que eu saiba, eu nunca vi ou soube que tinha uma empresa com essa quantidade absurda de computadores disponíveis no mesmo local. Todos os processos que eu estou falando aqui são sempre de redes LAN, tá? Sempre entendam isso aqui como rede LAN. Se a gente for para rede MAN ou rede WAN, já é outro procedimento, já é outro protocolo, já é outra coisa. Mas imagina aí todos esses 16 milhões de computadores em uma rede LAN, em um único local, em um único espaço físico. Ou seja, um prédio, ou seja, uma escola, uma torre, uma empresa, seja o que for. São muitos computadores para um único espaço. Com isso, foi feito a máscara de rede que conhecemos até hoje. Como é que ela funciona? Entende-se que para cada byte que tem em cima, você tem um byte também embaixo. Ou seja, o total de bytes que você tem sempre vai dar 255 ou 255, que é a quantidade de IPs que pode ser processada pelo octeto. Mas para cada 255 que você tem um conjunto desse aqui travado. Ou seja, você tem 255.255.255.0, da mesma forma que você tem aí em cima 10.10 travado, tá vendo? 255, o 0 aqui é travado, o 255.0 também é travado, e o 0, que é o 2 aqui. Nessa lógica, temos aqui apenas dois IPs que podem pertencer à mesma rede. Pensem aí, eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Pois bem, galera, o único IP desse conjunto aqui que não pertence a essa rede é esse segundo aqui, ó. Pois ele tem um octeto aqui diferente do octeto daqui. Mas para a gente entender melhor, eu vou trazer esses números para os bits, certo? Você tem aqui, ó, a representação do 10 em bit, em byte, certo? Você tem a representação do 6 em bit, a representação do 7 em bit e a representação do 84 em bit. Isso aqui é como funciona as suas máquinas. Isso aqui é o que o seu computador entende de cada IP. Ou seja, quando você digita isso aqui, quando você digita o seu IP 10.6.7.84, o seu computador entende um monte de uns e zeros, que na teoria
e na prática significam a mesma coisa que os números acima. Você tem 10.6.7.84. E quando a gente vai para os processos da máscara, você tem 255, 255, 255. Vocês estão vendo que na prática vocês têm um conjunto de 8, 1, 8, 1, 8, 1. E no finalzinho, 0, né? 8 zeros. O que é que isso aqui significa? A máscara ela vai identificar o bit acima e vai travar ele. Vocês sabem que o bit ou ele é 1 ou ele é 0. Ou seja, a máscara ele vai identificar e vai falar assim, ó, esse bit aqui ele é 0 e ele não pode ser mais modificado. Certo? Esse bit aqui ele é 0 e ele não pode ser mais modificado. E assim sucessivamente, para todas as máscaras, para todos os bits, a máscara ela vai travar tudo que tiver 1 aqui, ó. Da mesma forma que o 6 e o 7. E o 84, vocês estão vendo que ele não travou? Ou seja, isso significa que você tem ainda 8 bits aqui para trabalhar. Significa que você tem de 0 a 254 para trabalhar. Vamos mudar um pouco. Vamos pensar que agora aqui não vai ser mais 254. Vamos colocar aqui 128. Você está vendo que a máscara ela já travou? 128 em representação binária, ele é escrito assim. Vamos agora para 240. 240 em representação binária, ele é escrito assim. Mas vocês estão percebendo que tem uma diferença aí? Sempre ele vai aumentando o 1 da esquerda para a direita. O 1 veio para cá, agora o 1 veio para cá, 1 veio para cá e assim sucessivamente. Quando a gente vai para números decimais, às vezes não fica tão claro. Mas quando a gente vai para bits, fica nítido a diferença. Fica nítido onde é que está travado. Isso significa que daqui para cá são números que estão travados. E o que é que isso vai significar? Isso aqui é o que o pessoal chama de máscara de subrede. Você está dividindo a sua rede. Você está falando que esses bits aqui agora eles são travados. E aqui são os bits que você pode fazer manipulações. Vamos pensar só. Como é que funciona o computador? Você tem aqui agora duas redes distintas. Você tem o 10.6.7.84. Você tem o 20.0.0.5. O computador ele vai verificar se esse primeiro octeto e esse primeiro octeto são iguais. Aí ele vai falar, ó, esses dois são diferentes. Essa rede aqui não é a mesma da rede de cima. Vamos mandar agora essa informação para o Gateway. Ele vai nessa mesma ordem, daqui para cá, da esquerda para a direita, ele vai fazer a verificação de todos os bits. Quando ele encontrar um bit que esteja diferente dos bits que estão travados, está vendo? A máscara de rede que ela está toda travada, ela está toda cheia de uns. Significa que esses números aqui eles não podem ser diferentes para estar na mesma vizinhança. Agora vamos pensar nesse caso. Você tem aqui, ó. Você tem o 10.6.7.84 e você tem o 10.6.7.9. Eles estão na mesma rede. Vamos aqui para a ordem. Você tem um conjunto de zeros, 10, 10. Um conjunto de zeros, 10, 10. Opa, esses dois aqui são iguais. Vamos para o próximo. 0, 0, 0, 0, 11, 0. Embaixo, 0, 0, 0, 0, 11, 0. Esses aqui também são iguais. Para o próximo. 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Todos os três octetos são iguais. Vamos para o último octeto. Você está vendo que a máscara está vindo até aqui. Então esses 4 bits aqui também são importantes. Opa, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1.
Opa, eles não são da mesma rede. Vamos mandar para o gateway, porque estes dois computadores não são vizinhos. É assim que funciona a máscara. Ela simplesmente vai verificar quem é da mesma rede e quem não é. Vamos para a prática. Imagina só um servidor ou uma rede que foi feita. Ela possui aqui, ó, um roteador. De um lado você tem 3 computadores e um servidor, e do outro lado você tem linhas telefônicas. Isso aqui a gente vai aprender a configurar. Eu estou querendo colocar isso aqui também para a gente aprender no Cisco. Talvez até o final do curso a gente aprenda a fazer essa questão do VoIP. O VoIP, para quem não sabe, é quando você tem um telefone diretamente na sua rede. Você tem um telefone sem a necessidade de uma rede telefônica. O VoIP ele sempre vai trabalhar com a internet. VoIP, voz por IP. É o VoIP. Você tem aqui, ó, o gateway e você tem esse gateway aqui, certo? Você tem esse IP e você tem esses IPs aqui que são vinculados aos VoIP. Essas duas redes são redes distintas, mas elas estão na mesma empresa. Ou seja, você pode ter muito bem 2 ou mais redes na mesma empresa, que uma não comunica com a outra, ou que se comunica, isso aí vai depender muito de como é que está configurado, mas uma não precisa se comunicar com a outra. Imagina o telefone, ele quer conversar, ele quer se comunicar com esse outro telefone aqui, ó. Ele não precisa fazer a verificação de toda a rede até chegar nesse telefone de destino. Ele simplesmente vai verificar pelo escopo que foi determinado pelo técnico. O técnico, juntamente ao proprietário, vai analisar e vai definir esse escopo. Vai definir quem são seus vizinhos e quem não são. Voltando ainda à nossa primeira análise. Você tem aqui agora outro computador, o 10.1.6.86. Outro computador. O computador ele vai entender e processar aquele mesmo caso, todos os bits que estão estipulados por quem? Pela máscara. A máscara estipulou que todos os bits que são colocados e analisados, eles têm que ser iguais até este ponto. Enquanto tiver um bit embaixo, ele tem que ser travado em cima. Ou seja, o 1 vai travar o 0, 1 vai travar o 0. Você tem aqui, ó, o primeiro escopo, o primeiro octeto igual, o segundo octeto igual, o terceiro octeto igual, e no último octeto você tem os 4 bits iguais. Ou seja, esses dois computadores, eles estão sim na mesma rede. Como é que eu sei disso? Daqui da direita aqui até a esquerda, da esquerda até a direita aqui, estão todos iguais. Todas as casas de bits. Se eu não me engano, vocês já tiveram aulas de conversão binária. Vocês sabem fazer conversões binárias, correto? Se não sabem, eu vou preparar um momento aqui só para a gente fazer essas combinações e essa conversão binária. Isso aqui é extremamente importante para as próximas aulas, quando a gente começar a trabalhar especificamente com máscaras de subrede. Que a máscara de subrede é exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Estou pegando uma rede e dividindo em várias máscaras de rede. Ok, ainda na nossa maquete lá, você tem aqui, ó, o servidor. Vamos supor que esse seja o servidor, com a faixa de IP de 10.6.7.84 e de 10.6.7.85 como gateway. Aqui é o gateway, aqui é o gateway. Esse computador aqui de baixo, ele vai se comunicar sem nenhum problema com o servidor. Mas se eu for colocar uma faixa de IP diferente, um 10.6.7.10, um exemplo, ele vai verificar através dos bytes que o 10 não pertence a essa rede
e vai mandar diretamente para o gateway. Ou seja, se você configurar e quiser comunicar com o computador .10 no final, esse computador ele vai verificar, vai falar, opa, esse endereço que você colocou não pertence à minha vizinhança. Vamos direto para o gateway. Aqui o gateway ele vai fazer a verificação se essa rede ela ainda está dentro do seu conjunto, se não ela manda para a internet. Pois bem, galera, a máscara de rede é, como eu já expliquei, esse conjunto de uns aqui até chegar ao zero. A máscara que a gente colocou aqui, ela é escrita em binário dessa forma. Isso deixa aqui a possibilidade de a gente utilizar apenas esses últimos 4 bits aqui para ser feita toda a nossa rede. Mas quantos computadores, quantos IPs estão disponíveis nesses 4 bits? A quantidade de IPs que estão disponíveis nesses 4 bits, ela vai variar entre o 0000 até o 1111. Isso aqui, o 0000, ele é igual a 0, né? E o 1111, ele é igual a 15. Isso daí é a possibilidade de 16 IPs disponíveis. Ou seja, você tem do 0 até o 15 disponível para você poder mexer. E o que é que isso implica aqui para a nossa classe de IPs? Imagina só agora você tem o seu IP, né? 10.6.7.84. Ele é escrito dessa maneira. Você tem sua máscara, que ela é bloqueada até aqui, ó. Ou seja, daqui para cá ele tem que ser totalmente igual. E ele vai iniciar aqui, ó, no 84 e vai até o 95. No 84 não, ele inicia no 80. Acabei esquecendo ali. Por muda aqui, mas ele inicia no 80. Ele vai do 0000 até o 95, que ele vai do 1111. Ou seja, você tem aí 16 IPs disponíveis. Embora, uma coisa que tem que ser relatada, o primeiro IP ele não pode ser utilizado. Ele é chamado de IP de rede. Ele é para identificar a sua rede, ele não pode ser utilizado. O último IP é chamado de broadcast. Ele também não pode ser utilizado. Ou seja, dos 16, agora você só pode utilizar 14. E toda máscara de rede, ela necessita ter um gateway, um equipamento que vai fazer o controle, um equipamento que vai ter a saída dos seus IPs que não são dessa rede. O seu gateway, ele também não pode ser utilizado como um IP fixo ou IP DHCP, IP dinâmico. Ou seja, dos 16 IPs que você tinha, agora você só tem 13 disponíveis. 3 IPs são especificamente para essas 3 operações: endereçamento da rede, broadcast e gateway. Eu ainda vou explicar o que é cada um desses termos, tá? Pode ficar tranquilo. O gateway vocês já sabem o que é. O gateway ele não necessita ser o primeiro IP disponível, ele pode ser qualquer um desses aqui, ó. Ele poderia ser muito bem o 95, o 85 ou então o 93 sem nenhum problema. Eu defini o primeiro aqui só para ficar mais fácil. Ou seja, nesse tipo de campo aqui, você vai ter esses outros 13 IPs aqui disponíveis para a sua rede. Ou seja, qualquer um desses IPs aqui, eles vão ser vizinhos e vão se comunicar. O último IP disponível, o 10.6.95, tá vendo? O final aqui, com o final aqui, com a quantidade total de bits preenchidos. Você tem aqui a máscara 1.1.1.1. Se você contar aqui, ó, você tem 8 bits aqui, mais 8, mais 8, mais 4. 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 4, 28 bits. Se você tem 28 bits, existe também outra forma de você escrever esse endereço IP aqui. Atualmente, seu endereço ele é escrito assim, mas ele também pode ser escrito dessa forma, colocando a quantidade de bits que são travados no final. Esse jeito aqui é o CIDR,
o CIRD. Pois bem, galera, quando questionado o que é uma máscara de rede, a máscara de rede é uma forma simples de indicar para cada equipamento quem é o seu vizinho, organizando para saber de forma ágil se o equipamento é pertencente à rede ou não, fazendo com que o equipamento saiba se envia o pacote diretamente ou via gateway. Tá? Voltando lá para o nosso exemplo ainda, a nossa maquetezinha. Galera, eu tentei explicar aqui um pouco do básico da máscara, para que ela serve, como é que ela funciona. A gente vai ver muito dela ainda quando a gente for trabalhar com subrede, máscara de subrede. E a gente, acredite, vamos trabalhar muito ainda sobre máscara de subrede, sobre divisão de rede, como dividir sua rede, como reduzir a quantidade de IPs disponíveis. Isso aí tudo é questão básica de redes básicas, tá? Galera, uma coisa que eu acho que não ficou muito clara para vocês aí foi principalmente a questão de conversão binária. Eu abri esse parênteses aqui só para a gente explicar um pouco sobre conversão binária, como funciona, para que ela serve, tudo aí em torno da conversão binária. Entende-se que o computador ele não enxerga, ele não vê o mundo de uma forma que a gente vê. Ele não enxerga os números como números. Por que que isso acontece? Quando foi originado o computador em 1960, 1970, tinha-se sempre como base a visualização do computador, uma forma mais simples, uma forma mais rápida do computador processar. A forma mais rápida que foi encontrada foi a forma que o computador processa tudo em byte, ou uma forma binária. Ou seja, o computador em si, a rede em si, ela só enxerga as informações de forma binária. Ou é 0 ou é 1. Ou seja, só existe duas formas do computador enxergar uma informação. Sempre com bits, ou 1 ou 0. Geralmente, esses bits, quando a gente vai para processamento e quando a gente vai para a parte interna do computador, eles são feitos com pulsos elétricos. Quando existe um pulso, ele é 1. Quando não existe, ele é 0. Essa é a única forma que o computador entende e enxerga o mundo ao seu redor. Ou seja, quando a gente vai para máscara de rede, ou quando a gente vai para proporções de rede, números, qualquer coisa que você escreva no computador, vai ser um areiado de uns e zeros que vão ser processados. Dessa forma, principalmente a parte de rede, ela vai enxergar aí os uns e zeros e vai corresponder ao nosso mundo real como valor decimal. Mas como é que isso funciona? Como é que funciona essa conversão? Como é que simplesmente um 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0 chega a um número decimal? Como é que ele chega a esse final? Tá? Em redes, todos os pacotes, todos os arquivos, tudo que é transmitido pela rede via, sei lá, internet ou via protocolos, ele vai ser enxergado como uns e zeros. Esses uns e zeros vão se transformar em números, números assim legíveis por nós. Conhecemos os números como números decimais, ou seja, números decimais são números de 0 a 9, correspondendo assim como 10 casas decimais. Mas números binários, bi do binário, corresponde a duas formas de números, ou é 0 ou é 1. Vou tentar explicar isso um pouco mais para facilitar. O número binário, ele tem como base o expoente 2. Por que 2? Como eu falei, ou é 0 ou é 1. Isso corresponde a duas formas de números. Então, a base desse expoente sempre vai ser 2. O número em si, ele sempre vai corresponder à sua posição da forma binária. Quando a posição da forma binária, ela sempre vai da esquerda para a direita. Ou seja,
Esse número corresponde a 0, esse aqui corresponde a 1, esse aqui corresponde a 2, esse aqui corresponde a 3, e assim sucessivamente até chegar no 7. Todos esses números aqui, eles são o expoente ou a posição do expoente de 2. Um exemplo bem básico, toda vez que você tiver o 1 aqui na parte superior, corresponde que você vai somar esse número. Um exemplo bem mais simples e mais prático que eu quero trazer para vocês é que quando da direita à esquerda você tiver um número 1, significa que esse número ele é válido e ele vai ser somado. O 1 ele está na casa 0. Significa que o expoente de 2, o expoente aqui ele vai ter base 2 e a posição 0, vai ser 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. E assim sucessivamente, você vai ter aqui o número 0. Quando na casa binária você tem o número 0, você não soma este número. Você pula. 0 de novo, você pula. Aqui você tem 1. Nas casas binárias, você vai contar 0, 1, 2, 3. A posição desse 1 aqui é a terceira, tá vendo? Logo, para a conversão, você vai ter 2 elevado à terceira posição. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E assim sucessivamente, você vai ter a quarta posição. 2 elevado a 4, 16. Porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E assim sucessivamente até completar todos os números. Quando completado todos os números, é somado a quantidade de números que é formado esse byte. É somada a quantidade de números que é formada desse byte. Um byte é a junção de 8 bits, como vocês já viram na aula de Mocota. Ou seja, a soma desses números corresponde a 127. Eu vou tentar trazer isso para o quadro para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos lá, galera, para nossas conversões binárias, certo? A conversão binária nada mais é que a troca do byte por número decimal. A conversão que a gente vai utilizar é especificamente essa. Eu sei que existem outras conversões binárias, entre byte e hexadecimal, entre hexadecimal e byte, mas vamos começar por base, pelo início. Sabemos que todo bit ele pode ser especificamente ou 1 ou 0. Ou seja, ele só pode ser, vou até para aqui, ele só pode ser dois tipos de número, certo? Sabendo isso, temos como base da conversão a base 2. A conversão binária, ela sempre vai começar da direita para a esquerda, tá bom? Tendo isso em mente, sabemos que da esquerda para a direita você tem aqui 8 bits. Cada bit desse aí vai ocupar uma posição. Esse bit aqui é a posição 0. Esse bit aqui é a posição 1. Esse bit aqui é a posição 2. Posição 3. Posição 4, 5, 6 e 7. Certo? Ou seja, você tem 8 tipos de posições aí. Por que 8, professor? Se vai até 7? Porque o 0 também conta. O 0 também é uma posição. Tá bom? Como a conversões de base, vocês viram que sempre são expoentes de um número, existe a exponenciação desse número, certo? Temos como base 2. E como é que ele vai funcionar? Quando você vai fazer a conversão, você vai sempre analisar, primeiro, da direita para a esquerda, segundo, todos os campos que possuem um bit, certo? Ou seja, aqui possui um bit, aqui possui um bit, aqui possui um bit, aqui e aqui. Logo, desta maneira, você vai pegar as posições desses bits. Um bit aqui, né? Posição 0. 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Por que igual a 1? Todo número elevado a 0, todo número com exponenciação 0 é igual a 1.
Isso é uma regra básica de matemática. O segundo campo tem um 1 preenchido? Não, né? Então vamos para o terceiro campo. Tem um 1 preenchido? Não. O quarto campo tem um 1 preenchido? Sim. 2 elevado aqui a 3. Porque é o quarto campo, a quarta posição de bit. Tá? Ou então você pode até fazer assim, ó. O primeiro, né? 2 elevado a 0 é igual a 1. Certo? Aqui tem bit? Não, né? Aqui tem bit? Não. Aqui tem bit? Tem. 2 elevado a terceira. 2 elevado a 3 é igual a quanto? 2 elevado a 3 é igual a quanto? É igual a 8. Por que é igual a 8, professor? Porque o que é que significa isso aqui? Que é 2 vezes 2 vezes 2. Continha básica, galera. 2 vezes 2? 4, né? 4 vezes 2? 8. Ou seja, 2 elevado à terceira é igual a 8. Certo? E vamos dando continuidade. O próximo campo tem bit? Tem. 2 elevado à quarta posição. 2 elevado a 4 é igual a 16. Vou agravando esses números. Próximo campo tem bit? Não. Próximo tem? Tem. Qual a posição? A sexta. 2 elevado a 6 é igual a quanto? Vamos lá, pensem rápido, pensem rápido. 64. Da mesma forma que você vai... Como é que eu posso fazer, professor? De outra forma? Pode. Você pode pegar o 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Sempre vão dobrando de cada campo, de cada posição para outra, os números sempre vão dobrando. Tá bom? E o último campo tem? Tem. 2 elevado a 7. Que é igual a 128. Vocês lembram que eu falei que o número sempre vai dobrando? A partir do momento que você souber o número antecessor, você pode simplesmente multiplicar esse número por 2. 64 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. 128. E aí, o que é que você tem que fazer com esses números para a conversão binária ser concluída? Todos esses números aqui, ó, eles vão ser somados. Ou seja, você vai ter aí 128, mais 64, mais 16, mais 8, mais 1. Vamos fazer essa continha aqui rápida? Papum, papum. 8 mais 4, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 8, 26. 26 mais 1, 27, né? Vai 7, sobe 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 1, 11. Vem 1, sobe 1. 1 mais 1, 2. Ou seja, quando você tiver essa representação em forma binária, você vai ter que fazer o processo de conversão binária para poder identificar qual é o número qual é o número que está estipulado aqui. Ah, professor, mas isso aí é utilizado? Eu não quero... Isso aí é bem utilizado? Como é utilizado? Para que serve? Isso aí é utilizado sim. Quando a gente for trabalhar especificamente com subrede, máscaras de subrede, a gente vai trabalhar e vocês vão ter que ter isso aqui na ponta da caneta. Tá bom? Vou passar algumas atividades para vocês. Eu espero que vocês façam essa atividade. Eu vou fazer a correção dessa atividade e vou trabalhar mais ainda algumas conversões com vocês, tá bom? Vamos lá, até a próxima. Pois bem, galera, como vocês viram lá no quadro, você tem aqui vários números ou vários números decimais, e esses números decimais eles são representados por bits.
você tem vários bits aqui, ó. Você tem um conjunto de 4 octetos, para ser mais exato. O que é um octeto? A junção de 4 números que corresponde a um número só. Ou seja, esse número aqui ele vai corresponder a 192 ou 192. Esse conjunto aqui vai corresponder a 128. Esse conjunto aqui, como ele só tem 0, ele vai corresponder ao número 0. E esse conjunto aqui, como você vê que é um conjunto de zeros e no final 1, vai corresponder ao número 1. Tá bom? Eu quero que vocês agora deem uma pausa no vídeo e tentem responder da mesma maneira que eu coloquei no quadro ali, ó. Tentem responder a conversão binária. Ou seja, vocês vão converter esses bytes, esses bits aí, para números decimais. Lembrando sempre que a conversão, ela sempre tende a o expoente de 2 com base na numeração que você quer. Pois bem, dê uma pausa aí agora nesse momento. Tentem resolver isso aí. E em seguida a gente vai fazer a correção, tá bom? Você não deu pause ainda? Por favor, dê o pause agora. Eu tô falando sério. Pegue o caderno, tentem fazer. Não fiquem só no campo das ideias, do eu sei fazer, eu vi ele fazer, eu sei como é. Tentem fazer na prática. Sintam isso. Dê o pause agora, por favor, no vídeo. E tentem resolver essa questão aí. Vamos lá, galera, para a atividade? Galera, atividade simples aí que eu passei para vocês. Vocês vão fazer conversões binárias de alguns números básicos, tá? Coisa rápida aí dá para fazer. A gente vai fazer aqui essas cinco conversões, certo? De uma maneira simples, de uma maneira interativa, vou tentar explicar outros jeitos que vocês podem fazer também. Eu não me importo como vocês façam, desde que consigam chegar no destino, desde que vocês consigam chegar no valor correto, tá bom? Ah, professor, eu vi outro vídeo, ele faz de uma outra forma. Existem inúmeras formas de fazer isso aqui. Como eu falo sempre para vocês, na matemática não é só 1 mais 1 que você vai chegar em 2. Ou seja, existem inúmeras formas de você fazer isso aqui. Embora eu quero que vocês façam, não importa se seja a minha, a que eu escolhi para trabalhar com vocês, ou a de alguém que você já viu fazer, a outra pessoa que explicou, um lugar que você viu no livro, tá bom? Chegando no resultado correto, para mim é o suficiente. Vamos lá fazer essa conversão aqui básica? Ó, vamos por partes aqui, tá, galera? Vamos pegar o primeiro número aqui, ó. O primeiro número, 1, 1, 1. 0. 1, 2, 3, 4. Da mesma forma que eu fiz daquela outra conversão. Vocês lembram que existem as posições? 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6 e posição 7, né? O que é que a gente precisa pegar? Nós só vamos pegar os números que estão com o bit 1. Ou seja, apenas esses 3 números. Opa, como ficou fácil. Vamos até fazer uma regra aqui, ó. Se vocês quiserem, vamos fazer aqui a tabela. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Isso aqui tá ruim, viu? 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7. Ah, professor, existe mais além do 7? Com certeza. Tá? Vocês vão ver aí que na máscara de subrede, ela pode chegar até 2 elevado a 31. Sem nenhum problema. Tá bom? Ou até 2 elevado a 32, na realidade. Sem nenhum problema. Certo? Mas vamos fazer aqui só até o 7. 2 elevado a 7. 2 elevado a 1, como a gente já viu, ou 2 elevado a 0, como a gente já viu, ele é igual a 1. 2 elevado a 1, ele é igual a 2. 2 elevado a 2, igual a 4. 2 elevado a 3, igual a 8. E assim ele sempre vai dobrando.
8, 16, 32, 64, 128. Certo? Aqui você tem definido as posições, ó. Isso aqui é uma regrinha que não é obrigatória, é só uma coisinha que eu achei para facilitar. Certo? Quais são as posições que a gente vai precisar aqui? A sétima, a sexta e a quinta. Quem é a posição 7? 128. Quem é a posição sexta? 64. Quem é a quinta posição? 32. Fazendo uma continha básica aqui, ó. 8 mais 4. Uma continha básica aqui, ó. 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14, correto? Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 9 mais 3, 12. Vem 1 e sobe 1. 1 mais 1, 2. A resposta do nosso primeiro, 224. Tá bom? Certinho, galera? Vocês estão conseguindo compreender aqui como é que ele funciona? Vamos agora para a próxima. Ó, dê uma olhada aí, ó. Só fiz isso aqui de conta. Tem nessa tabelinha aqui, vai ficar mais simples para vocês. Tá? Não é obrigatório. Se você quiser fazer conta a conta, pode fazer sem nenhum problema. Mas isso aqui que eu estou passando são valores fixos. Tá bom? Vamos lá para a próxima? Qual o próximo número? Vamos lá. Vamos lá, galera. Qual o próximo número? 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Vamos usar a nossa regrinha lá que a gente trabalhou com ela. Sabemos que a posição 0 ele é igual a 1. Estou vendo aqui agora que está meio apagadinho. Eu vou tentar deixar aqui para vocês aqui do lado. Ó. Vou deixar para vocês aqui do lado a referência para ficar mais simples, tá? Estou vendo agora que está um pouco apagado. Acredito que agora ficou um pouco melhor para enxergar. Certo? Vamos lá dar continuidade. Sabemos que a posição 0 ele equivale a 1. Ou até a gente pode fazer o seguinte. A posição 7 ele equivale a 128. Como a gente só vai pegar os bits que estão preenchidos, os bits com 1, a gente vai pegar o 7, a posição quinta e a posição 0. A posição quinta ela equivale a 32. E a posição 0, 1. 8 mais 2, 10, com 1, 11. 5 mais 1, 6. E 1 daqui. Ou seja, nossa próxima resposta, 161. Isso aí são conversões básicas, tá, galera? Eu vou tentar adiantar aqui para ver se a gente consegue trabalhar as outras coisas também. Não quero me prolongar muito nessa aula não, porque vocês ainda têm mais coisa para ver. Mas vamos lá para o próximo? Daqui não vai mudar muita coisa não. Próximo. 1, 0. 1, 1, 0, 1, 0, 0. Opa, essa aqui é um pouco diferente. Vamos lá? Sétima posição, 128. O 0 conta? Não, né? Quinta posição, 32. Quarta, 16. Segunda, ou terceira posição, segunda, 4.
Tem mais algum aqui? Não, né? Então, vamos só somar agora. 8 mais 2, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 4, 20. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. E 1 mais nada, 1. 128. Ou 180, desculpa. E aí, vocês estão conseguindo entender? Essa é a lógica da conversão binária. Não tem mistério, não tem dificuldade. É uma conversão simples. E é simples de ser feita. Tá bom? Vamos para os dois últimos aqui? Tentar fazer de outro jeito agora. Zero, zero, zero. 1, 0. Opa, aqui é um 2, 0, 1, 0. Galera, existe outra forma de ser feita? Existe. O que é que o pessoal recomenda? Como é que eles gostam de fazer? Pega o primeiro, desce o 0, né? Mais 2 elevado a 1 é igual a 2. Mais 2. Mais. Tem bit aqui? Não, né? Desce o 0. Tem bit aqui? Não. Desce o 0. Tem bit aqui? Tem. 2 elevado à quarta posição. Por que quarta posição? Porque ele está na ordem. 0, 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4, 16. Tem bit aqui? Não, né? 0. Tem bit aqui? Não. 0. Tem bit aqui? Não. 0. 0, 0, 0, 0, 2. Mais 0, 0, 6. 2 mais 6, 8. Mais 0, mais 0. E mais 0. Opa. 8. E desce 1. Ou seja, você tem essa forma enorme de ser feita ou a forma simples, que acredito que seja até mais simples, de colocar uma tabelinha, uma colinha do lado, isso aí não é o de menos, tá? Deixe que vocês façam. Cada bit, sempre lembrem, de um para o outro, ele sempre dobra. Para a próxima? Esqueci de colocar aqui, igual a 18. A próxima, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Essa aqui é com vocês, tá? Tentem fazer essa aí. Fazer junto com vocês aqui agora, hein? Ó, sétima posição. Vamos naquela tabela? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7. Sétima posição. 128. Sexta posição tem alguma coisa? Não, né? Quinta tem. Tabela? Quem é a quinta? 32. Quarta, 16. Terceira posição, 8. Segunda posição, 4. Tem mais alguma coisa aqui? Não, né? Então só descarta. Vamos fazer aquela conta de cabeça, ó. Juntando os dedos, ó. Supletivo, supletivo, supletivo. Vamos lá, galera. Vamos lá. 8 mais 2, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 8. Pensa aí quanto? 16 mais 8. Estão ruins de matemática, viu? Vamos voltar a estudar a tabuadinha, hein? 16 mais 8, 24. 24 mais 4, 28. Vem 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. E tem alguma coisa embaixo do 1? Não, né? Só desce 1. 188.
Certo, galera? Galera, eu vou passar para vocês aí uma lista simples de alguns códigos, de alguns bits para a gente fazer a conversão, para a gente trabalhar isso aí. Isso aqui vocês têm que estar afiados, vocês têm que estar com isso aqui na ponta do lápis. Botou, fez, sem nenhum problema. E eu quero deixar para a próxima aula a conversão binária ao contrário, do decimal para o bit. Agora a gente só viu do bit para o decimal, mas também tem do decimal para o bit. Certo? Vamos lá dar continuidade na máscara de subrede. Valeu! Viram aí, galera, como é que vocês chegam nesses números? Vamos dar continuidade agora aos assuntos sobre a máscara de rede. Mais para frente a gente vai trabalhar e vai ver todo esse conteúdo aí, certo? E vai trabalhar detalhadamente todo esse conteúdo, tá? Pode ficar tranquilo sobre isso aí vai ser trabalhado, isso aí vai ser feito uma análise passo a passo com vocês. E vocês vão utilizar isso muito nas próximas aulas. Principalmente quando a gente começar a trabalhar com questão de máscara de subrede. E vamos ficando por aqui. Essa foi uma aula de explicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar para mim. Eu faço questão que vocês enviem. Eu gosto quando vocês enviem dúvidas, porque assim eu consigo preparar um conteúdo mais direcionado. Tá bom? Qualquer coisa, podem entrar em contato. Se cuidem. Tchau, tchau. Até a próxima.